Boa noite a todos, alunos, colegas professores, o nosso digníssimo palestrante. Damos início hoje, dia 3 de novembro de 2021, à nossa semana acadêmica, com a palestra do Dr. Guilherme, intitulada A Holding como Ferramenta de Organização Patrimonial e Planejamento Sucessório. Seja bem-vindo, doutor Guilherme, é um prazer ter conosco aqui na Regis Ribeirão. Obrigado pela disponibilidade e por compartilhar também seu conhecimento conosco. Antes de eu passar a palavra ao doutor Guilherme, gostaria de agradecer a presença aqui dos nossos colegas, o professor Daniel Fabiano Cidrão, e também o professor Luiz Felipe Cirino, colegas professores que estão prestigiando o nosso evento aqui hoje. Eu vou ler o currículo do Dr. Guilherme, nosso palestrante. O Dr. Guilherme tem graduação pela Faculdade de Direito de Franca, e pós-graduação em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho pela Escola Paulista de Direito, Gestão Jurídica da Empresa pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, e Negociação Estratégica pelo Instituto de Pesquisa INSPER. Atualmente é sócio-diretor do Moisés Volpe e Del Bianco, escritório de advocacia. Seja bem-vindo, doutor Guilherme, a palavra é do senhor. Muito obrigado, professor Hélio. Agradeço aqui a oportunidade de trocar algumas ideias hoje nesse espaço. Agradeço também a Regis e, na pessoa do professor Ângelo Colucci, quero aqui estender toda a nossa satisfação de poder comentar sobre um tema que faz parte do nosso dia a dia, mas que tanto me empolga, tanto me entusiasma, que é falar sobre organização e sucessão patrimonial através da holding. Tema esse que a gente vai começar a falar sobre algo que na prática pouco se vê ainda no nosso interior, mas que é uma das ferramentas mais seguras e eficazes de planejamento sucessório. O que nós vamos falar aqui hoje, tenho certeza, vou procurar ser o mais prático e mais acessível possível, é algo que encampa uma área de pesquisa muito grande sobre temas ainda a serem desenvolvidos, mas uma área muito prática para quem milita no direito. Então é com muito entusiasmo, com muita alegria que a gente vai falar sobre esse tema. Eu vou tomar a liberdade aqui de compartilhar a tela com vocês, uma apresentação que simplesmente vai nos guiar sobre o tema. E eu quero deixar desde já a abertura para que depois possamos trocar a ideia a respeito disso. Bom, nesse momento, quando a gente fala sobre a holding como ferramenta de organização patrimonial, nós estamos falando sobre uma mudança dos ramos do direito. Uma mudança porque todas as vezes que a gente fala em planejamento sucessório, a gente identifica o direito de família como sendo a nossa origem, a nossa base fundante a direcionar a sucessão patrimonial causa-mortes. Muito bem. Quando o direito evolui e tira o direito sucessório, a projeção sucessória do direito família e joga no direito societário, nós estamos nesse momento tendo uma evolução do direito que sai de um ramo completamente mais engessado, mais inflexível, para um ramo do direito em que lida com margens mais amplas, uma possibilidade de adequação segundo os critérios do titular do direito, de forma muito mais ampla. Não estou aqui fazendo crítica ao direito de família, e nem poderia. Eu estou dizendo que o direito de família, ao prever a sucessão patrimonial da forma como na verdade, um manual de regras e normas. E é assim porque ele cogita todas as hipóteses de famílias unidas, desunidas, de situações conflituosas, e é por isso que lá sim há de ter todo um regramento específico. Porém, para aqueles que já fazem um planejamento sucessório, nós temos a holding no direito societário com possibilidades de adequações segundo o perfil do titular do direito.
Os senhores me perguntariam, Guilherme, o que a holding como ferramenta de sucessão patrimonial tem a ver com o ITCMD, que é o tema que está na tela? E aí nós precisamos entender que o direito, os operadores do direito somente foram conduzidos a evoluir a sucessão patrimonial do direito de família para o direito societário a partir de uma tributação, a partir de um impacto que a sucessão patrimonial gera sobre o patrimônio, através da tributação. E como sabemos, senhores, o imposto que incide sobre a herança é, no Brasil, o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Este imposto, ele vai sendo conhecido mundialmente como o imposto sobre a herança, ou tributação sobre a herança. E aqui calha apontar. A tributação da herança no Brasil ainda é uma das menores no mundo. O que nós temos aqui na nossa tela mostra que o Brasil, junto com a Itália, ainda tem uma tributação da herança, sobre a herança de 8%, ao passo que nós vamos tendo Chile com 25%, Estados Unidos e Inglaterra com 40%, Alemanha e Suíça com 50%, Japão 55% e França chegando a 60% de tributação sobre a herança. E a gente começa a entender, senhores, que o ITCMD traz a sua previsão legal no artigo 155 da Constituição Federal. Mas, como sabemos, ele traz uma norma aberta que dependeria de uma regulamentação. E aqui eu quero mostrar aos senhores, o ITCMD no Brasil é regulamentado de forma macro por uma resolução do Senado Federal, que é esta resolução número 9 de 1992. Como sabemos, o ITCMD é um tributo estadual. Compete a cada estado definir as regras e possui a competência para sua cobrança. Porém, essa resolução número 9 de 1992 do Senado Federal atribuiu critérios máximos, ou seja, que a alíquota do ITCMD no Brasil poderia ser de até 8%, ou seja, se poderia ser de até 8%, ela pode ser progressiva. E atribuiu a cada estado as delimitações sobre os percentuais e bases de cálculo. E aqui eu quero apontar para os senhores na tela este gráfico, que mostra que nós temos alíquotas de 2%, por exemplo, o estado do Amazonas, alíquotas de 3%, como o estado do Mato Grosso do Sul, alíquotas de 3,5%, o estado da Bahia, uma grande quantidade de estados com alíquota de 4%, como é o caso do estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, que tem uma alíquota de 5%, e nós temos ainda o estado, o Distrito Federal com 6%, e outra grande quantidade de estados com uma alíquota de 8%. Doutor Guilherme, com licença. O seu slide não está alterando a imagem para os colegas. Agora sim. Agora foi? Foi. As demais telas estavam simplesmente congeladas na primeira. Fica só a dica aí. Obrigado. Perdão. Então, só repassando o que nós falamos aqui, deve estar mudando para os senhores. E agora, a resolução do Estado e a alíquota. É isso que os senhores verificam? Sim, está claro. Tá, muito bem. Nesse ponto, eu só vou fazer um teste para ver se a tela fica cheia agora. Ela mudou a tela? Ainda não? Não. Tá. Vamos ver. Ok. Eu vou passando dessa forma que eu acho que fica mais claro. Bom, uma vez delimitado, só consulto aos senhores e peço essa gentil colaboração, se eventualmente não estiver alterando, que os senhores, por gentileza, me interrompam. Nós temos algumas considerações do porquê que nós, operadores do direito, começamos a militar no sentido de criar alternativas eficientes e econômicas em relação à sucessão patrimonial. Percebam, os senhores possuem hoje alguns tributos com os quais os senhores convivem no dia a dia. Esses tributos mais conhecidos são o imposto de renda, o ICMS, o IPVA. E aí eu pergunto aos senhores, diante de uma carga tributária tão acentuada,
Qual seria, na opinião dos senhores, o comportamento social se um governador falasse em aumentar a alíquota do ICMS sobre os produtos e serviços? Claro que ele não teria a menor popularidade, fatalmente não se elegeria para mais nenhum cargo e consequentemente, correria o risco de ter um impeachment, de sair do seu cargo antes do final do seu mandato. Pois bem, por outro lado, se a gente tem um governante na esfera federal que cogita aumentar o imposto de renda, da mesma forma, popularidade alguma lhe acompanharia. Agora, o que dizer sobre aumentar o ITCMD? Senhores, pouquíssimas pessoas sabem o que é o ITCMD e quando elas pagam uma vez na vida, que é o imposto sobre herança. Então, quem convive muito, convive uma ou duas vezes. Então, acreditem, aonde os senhores acham que a majoração tributária vai ocorrer? Vai ocorrer exatamente no imposto que é menos sentido pela população. E aqui eu queria fazer um estudo, por exemplo, no estado de Minas Gerais, olha o que representa o ICMS, o IPVA, e olha o que representa o ITCMD. O que nós temos aqui para mencionar é que é neste ponto que os estados vão mexer. Percebam que nesse gráfico aqui, os senhores devem estar visualizando o ITCMD no estado de São Paulo, de 2009 a 2020, isso mais do que triplicou. E é exatamente por isso que o estado de São Paulo congrega atualmente o projeto de lei 250 de 2020. Referido projeto visa aumentar, eu vou passando aqui, enquanto eu falo, uma simples comparação entre os estados. O projeto de lei 250 de 2020 do estado de São Paulo prevê uma majoração do ITCMD no estado de 4% para até 8%, mas esse não é o pior cenário. Ele prevê a modificação da base de cálculo, ou seja, o ITCMD deixaria de incidir sobre o valor venal e passaria a incidir sobre o valor real, ou seja, o agente fiscal de rendas, o fiscal do estado, avaliaria os bens para que a alíquota do ITCMD incidisse sobre o valor de mercado. Acreditem, isso não é nenhum absurdo, na medida que estados como de Minas Gerais, Goiás, já faz dessa forma. O estado de Goiás, senhores, já aplica uma alíquota de 8% sobre o valor real, ou seja, de avaliação. Então, a partir dessas perspectivas, o direito começa a criar alternativas. Mas não se esqueçam, o projeto de lei 250 de 2020 do Estado de São Paulo não é o único. Na tela temos o projeto de resolução 57 de 2019 do Estado, de autoria do senador Cid Gomes, que prevê majorar a alíquota de 8% para até 16%. Nós temos também que a justificativa desse projeto leia-se do que está na tela, que o Brasil é um dos países com a menor tributação sobre a herança no mundo. E isso entendem que justificaria um aumento. Mas não para por aí. Nós temos um projeto de lei 5205 de 2016 do governo Dilma, que pretende que pretende implementar imposto de renda sobre a herança. Felizmente, este projeto não anda a passos largos, mas perceba, além do ITCMD, nós teríamos um imposto de renda. E ele incidiria sobre uma base progressiva que iria até 5 milhões, não haveria tributação, mais de 15, 20, 25%, incidiria sobre patrimônios de 5 a 10 milhões, de 10 a 20 e acima de 20 milhões. É claro que muitas pessoas poderiam dizer, Guilherme, mas um patrimônio de 5 milhões justifica um pagamento adicional de imposto. É claro que nós estamos no campo da subjetividade, mas eu esclareço que hoje, com a valorização imobiliária, com os preços e inflação, não são raras as hipóteses em que patrimônios em herança ultrapassem muito 5 milhões de reais.
O que eu quero aqui dizer é que nós estamos, seja por esses projetos de lei, seja por outros que prevêem aumentar a alíquota do ITCMD para até 20%, como esse requerimento do CONFAS, número 11 de 2015, que a majoração sobre a herança no Brasil é uma realidade. A gente só não sabe quando, certo? Mas o que vai acontecer me parece algo muito sério. E como essa é uma preocupação que o brasileiro, principalmente aquelas pessoas que acumularam patrimônio ao longo de uma vida de trabalho possuem, nós temos alternativas do direito. E aqui, só para finalizar essa parte da realidade, agora em 2021, tá? Essa notícia é de julho de 2021, o senador Randolfo Rodrigues apresentou um projeto de lei 101 de 2021 que prevê a criação da contribuição extraordinária sobre grandes fortunas. Seria um imposto sobre grandes fortunas. E esta tributação aconteceria para patrimônios de mais de 4,67 milhões. 4,6 milhões de reais, nós já teríamos uma tributação de grandes fortunas. Bom, o que nós precisamos entender? Se nós estamos falando de mecanismos alternativos de sucessão patrimonial, nós precisamos entender quais são os custos pela via ordinária. E aí nós começamos a falar sobre inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Quando nós falamos sobre inventário judicial, nós temos custas judiciais. E nós vamos entender que esse valor vai ser gradual de acordo com o patrimônio transmitido, mas que pode, por valor médio, bater 60 mil reais, ou, isso nos estados de Tocantins, Bahia, São Paulo e Goiás, ou nós podemos ter como valor máximo custas judiciais ou emolumentos de cartório que ultrapassam 100 mil reais. Percebam, senhores, não estamos falando de TCMD, estamos falando de custas ou emolumentos sobre o inventário. Isso, por certo, que impacta naquilo que vai ser deduzido da herança. Por outro lado, nós precisamos entender que nós, advogados, vamos cobrar pela prestação de serviço. Mas isso, por mais justo que seja, não deixa de impactar sobre a herança. E a média de honorários no Brasil, segundo o estudo fornecido pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, menciona que a média é de 8 a 10% de honorários sobre o monte mor, sobre o patrimônio transmitido. Bom, se nós entendermos que nós podemos ter no estado de São Paulo 4% de TCMD, custas processuais e honorários, nós já chegamos fácil em algo aproximado de 20% sobre o patrimônio da herança. E a gente começa então com os entraves. No estado de São Paulo, nós temos 60 dias para abrir o inventário e de 30 a 180 dias contados do falecimento para pagar o TCMD sem multa. Multa essa que pode ser de até 10%. Em comparação, no estado de Minas Gerais, nós temos os mesmos 60 dias de abertura, 180 dias contados de falecimento e multa que pode ser de até 36%. No estado de Goiás, o que muda é que o prazo de pagamento é de 30 dias da intimação da decisão que homologou o cálculo do imposto, mas a multa pode ser de até 50%. Senhores, não é por esses motivos que muitos dizem que herança é aquilo que o morto deixa para os vivos brigarem até morrer. E essa cultura, este jargão, não nasceu do nada. Ele nasce porque todas as vezes que nós vamos enfrentar o inventário, nós vamos falar de pagamento de TCMD, de custas judiciais, honorários advocatícios, emolumentos do cartório, seja porque o inventário é extrajudicial, seja para registrar o formal de partilha, custas no Detran para transferir veículos, retificações de área, IPTUs, georreferenciamentos, averbações de áreas construídas e registros de área construída. Mas tem um ponto aqui que nós precisamos entender que, além de todos esses entraves, o inventário também exige que os herdeiros quitem obrigações do falecido, mesmo que não vencidas. Senhores, por muitas ocasiões nós recebemos clientes aqui no escritório, produtores rurais, no mais das vezes,
em que fizeram investimentos rurais. E como sabemos, investimentos rurais, eles são pagos em parcelas anuais, de 3, 4, 5 anos. O que acontece quando temos o inventário? Segundo a lei, nós temos que quitar as obrigações, mesmo que não vencidas, para depois o juiz poder homologar a finalização do inventário e a sua partilha. Quantas e quantas situações de clientes que tiveram que vender patrimônio para quitar obrigações que sequer estavam vencidas para poder finalizar o inventário. E claro, os senhores poderiam dizer, Guilherme, mas eu escutei falar de um caso em que os herdeiros foram lá e substituíram o falecido na condição de obrigados do contrato bancário. Quando isso é possível, que existe uma confiança, uma credibilidade dos herdeiros, sim, em muitos casos, o banco não quer trocar o obrigado, no caso, e ele exige a quitação. É por essa razão que o inventário, muitas vezes, dá indisponibilidade ao patrimônio, fazendo com que, enquanto não terminada a discussão sobre partilha, e também todos esses obstáculos que são próprios a todos, o patrimônio fique disponível para ser vendido, onerado, disponível a qualquer tipo. Bom, quando a gente fala de uma holding, portanto, como alternativa da sucessão patrimonial, nós estamos falando de nada mais do que uma simples pessoa jurídica. Senhores, todos aqui possuem ou já conviveram com uma pessoa jurídica. Nada mais é do que uma empresa que separa, no mais das vezes, a sua personalidade jurídica do seu sócio ou dos seus sócios para um objetivo social bem definido. Claro que eu estou falando em regra, nós temos sociedades despersonificadas. Mas a holding, portanto, ela vem como uma sociedade cujo objeto social dela, na grande maioria das vezes, é fazer a gestão do seu patrimônio. Seja como uma empresa controladora de outras participações societárias, seja como uma gestora de um patrimônio imóvel ou de ativos financeiros. E é por isso que podemos ter a holding como uma sociedade não operacional. Senhores, a segurança jurídica da holding advém da Lei das Sociedades Anônimas de 1976, que diz que a holding pode se prestar somente atividades de controladoria, de ser controladora, e não necessariamente ter atividade de produção, circulação ou prestação de serviço. É por isso que, a partir desse momento, quando nós pensamos na sucessão patrimonial via holding, nós temos a figura de um instituidor, de um patriarca, de uma matriarca, que vai pegar todo o seu patrimônio e vai inseri-lo dentro de uma pessoa jurídica. E isso se dá, senhores, através da integralização do capital social da empresa, não somente por dinheiro ou moeda corrente, como a gente lê nos contratos sociais, mas através de bens imóveis, participações societárias, bens móveis e semoventes, como veículos e gado, além de ativos financeiros também. Todos os senhores aqui provavelmente já se depararam com um contrato social. Naquela regra padrão, os senhores já devem ter lido que quando a gente chega na parte da cláusula do capital social, nós lemos: o capital social da empresa será de X mil reais, totalmente integralizados em moeda corrente do país neste ano. Quando nós criamos uma holding e vamos integralizar o capital social através da conferência de bens, é aí que nós mudamos. É onde nós dissemos que o capital social da empresa será de X mil reais, integralizados através de X reais, através dos seguintes bens imóveis, aí vem a descrição, através de X mil reais, através de bens móveis, e aí vem a sua descrição, através de X mil reais, através de cotas de fundo de investimento imobiliário, por exemplo. X reais através de participações societárias. Então, eu pego aquele patrimônio que está lá descrito no imposto de renda da pessoa física, do patriarca ou da matriarca, onde tem lá uma linha para cada descrição de bens, e vou resumir isso em cotas da empresa X,
que vai ser a holding patrimonial. Senhores, ao invés de eu ter uma série de bens individualmente declarados na pessoa física, eu vou ter a pessoa física com uma empresa que, por sua vez, vai ser dona do patrimônio. E aí, quais são as vantagens que nós temos nesse tipo de trabalho? Nós temos diversas, mas principalmente 3. O primeiro, a organização patrimonial. A gente passa a ter uma empresa cujo objeto social é gerir aquele patrimônio. Sejam participações societárias, sejam bens imóveis, sejam bens móveis ou aplicações financeiras. E aí eu passo a ter o patrimônio não mais como aquele acúmulo patrimonial resultante de um trabalho, de uma vida, mas sim como objeto social de uma atividade empresarial. Eu passo, portanto, a ter uma proteção patrimonial. Isso é muito comum. Muitas vezes as pessoas possuem atividades que são expostas a riscos. Eu sou de uma cidade em que a indústria, por muito tempo, foi a principal atividade, a indústria calçadista. E nós sabemos que a indústria congrega um aspecto cíclico muito forte. Então, muitas vezes, os calçadistas de Franca tinham todo o patrimônio na pessoa física e a empresa no seu nome. Na mínima intercorrência econômico-financeira da empresa, o patrimônio da pessoa física se via exposto para todas as obrigações. E o que acontecia? Muitas vezes, não era ele querendo fugir de pagar as obrigações, mas é porque ele ainda estava discutindo se aquela obrigação era devida ou não, e seu patrimônio já estava disponibilizado. Exemplo disso, senhores, é que toda autuação fiscal federal superior a R$ 2 milhões enseja aquilo que nós chamamos de arrolamento fiscal de bens. Este arrolamento fiscal de bens, a depender da sua natureza, vincula o patrimônio dos sócios. E a responsabilidade do sócio, no mais das vezes, nesses arrolamentos fiscais de bens da Receita Federal, é direta, é automática. O que acontece? Todo o patrimônio fica gravado, até mesmo quando você ainda está discutindo se aquele auto de infração é devido ou não. Guilherme, então por que a holding é uma ferramenta de proteção patrimonial também? Porque quando o que se tem na pessoa física do sócio da indústria não é o patrimônio, mas sim as cotas da holding, que é dona do patrimônio, o máximo que poderá ser gravado pelo arrolamento fiscal de bens, neste meu exemplo, são as cotas. Significa dizer que a empresa vai continuar tendo CND para vender os seus bens se quiser, vai poder continuar otorgando escrituras, vai poder fazer movimentações financeiras livremente. E aí o dono, o titular da holding, continua com liberdade para discutir aquela obrigação, se é devida ou não. E principalmente, ao final, se constatada que devida é aquela obrigação, fruto do arrolamento fiscal de bens, do auto de infração, como eu estou narrando no exemplo, ele ainda vai ter o patrimônio disponível para ser vendido, inclusive para ele resolver a obrigação. Percebam, portanto, que a holding, como ferramenta de proteção patrimonial, não se presta a sumir com o patrimônio, mas se presta a ter autonomia e disponibilidade do patrimônio, inclusive para que o titular possa dele vender para resolver os problemas. Quantos e quantos foram os casos de clientes recebidos no nosso escritório que falavam, Guilherme, eu tenho patrimônio para liquidar essa obrigação. Eu falo, muito bem, por que você não liquida? Foi porque o meu patrimônio já está disponibilizado. E aí, muitas vezes, nós não contávamos com razoabilidade por parte do credor, a ponto dessa venda poder ser feita de forma viável para liquidar a obrigação. Porém, o segundo ponto que eu queria tratar aqui é da ferramenta de planejamento sucessório que se presta à holding. E aí nós vamos detalhar isso logo adiante em minúcias. Mas muitos ainda buscam a holding como ferramenta de eficiência tributária. E aqui eu explico, senhores. Todas as vezes que nós temos um imóvel de aluguel na pessoa física, o fisco olha para aquilo como um acúmulo patrimonial. Portanto, ele vê o aluguel como uma renda passiva, sobre a qual os senhores não teriam feito esforço algum para ganhar. Só deixar alguém usar e se alguém pagou pelo uso.
Por considerar uma renda passiva, o fisco se sente à vontade para tributar esse aluguel na alíquota máxima do imposto de renda, que é de 27,5%. Por outro lado, quando eu coloco este mesmo imóvel dentro de uma holding, integralizando-o como parte do capital social, o aluguel deixa de ser visto pelo fisco como uma renda passiva e ele passa a ser visto como parte de faturamento de uma atividade. E aí, a tributação, que antes era de 27,5%, passa a ser de 11,33% mais o ISS. Senhores, essa diferença de 27,5% quando está na pessoa física para 11,33% mais o ISS é simplesmente porque o fisco muda o olhar sobre a receita. Ele para de olhar como uma renda passiva para olhar como fruto de uma atividade empresarial, de uma empresa que tem por objeto social gerir aquele patrimônio. E ele sabe que, sendo faturamento, ainda incidirão despesas administrativas, custos diversos, e aí ele admite, por um enquadramento no lucro presumido, uma tributação menor. Por outro lado, senhores, todas as vezes que nós vendemos um bem imóvel, nós temos que fazer a apuração do ganho de capital, que é, se eu comprei um imóvel 10 anos atrás por 100 mil reais e hoje eu vendi ele por 1 milhão de reais, eu vou pagar 15% na pessoa física a título de ganho de capital. Aquele imposto conhecido como lucro imobiliário. Porém, quando eu pego este mesmo imóvel dentro de uma holding, eu não vou pagar mais 15%, eu vou pagar 5,93% sobre o total da venda. E por quê? Porque passa a ser faturamento de uma atividade, não um lucro, uma renda passiva. Essas são algumas das questões que tocam a eficiência tributária, não são as únicas, mas não é o nosso objetivo hoje. E falaremos agora sobre a holding como ferramenta de sucessão patrimonial. Já expliquei aqui que o primeiro passo é o patriarca, a matriarca, constituir uma empresa, uma holding, uma empresa de participações, mais das vezes, em que o capital social não vai ser integralizado unicamente em dinheiro, mas através dos bens que ele reuniu ao longo de sua vida. Bens móveis, imóveis, aplicações financeiras, participações societárias, etc. A título de ilustração, até mesmo criptomoedas podem ser integralizadas no capital social das empresas atualmente. Nós temos uma instrução normativa da Junta Comercial do Estado de São Paulo que assim permite, e ela traz critérios. É a data da cotação do dia da integralização. Pois bem, fechando esse parênteses, depois que eu tenho uma holding constituída, em que o capital social dela é formado por dinheiro e por outros bens, o que nós podemos fazer? Fazer a doação da nua propriedade das cotas da empresa para os herdeiros, reservando para o titular, para o instituidor, o usufruto. Senhores, aqui vale uma pequena pausa para relembrar as aulas de direito civil. Todos nós sabemos que a propriedade no direito civil é a soma de domínio com posse. Propriedade, portanto, é ter o domínio de um bem, a titularidade, quem é o titular daquele bem. Mas a posse, que é quem tem o uso, gozo, fruição. Quando nós levamos isso para o direito societário, dentro das cotas, quem tem o poder político da sociedade, que é aquele poder de mando, comando e desmando, é quem tem a posse das cotas. Significa dizer que quem reserva o usufruto das cotas tem o quê? A posse das cotas ou das ações, se for uma SA. Portanto, quem tem a posse ou o usufruto tem o poder político da sociedade, é quem vai ter representação social, quem vai ter voz, quem vai ter mando sobre a empresa. Então, por mais que a nua propriedade, que é domínio, tenha sido doada aos herdeiros, ao reservar o usufruto, o instituidor continua mandando na empresa. E mandar na empresa significa poder vender os bens que ela possui, independentemente de anuência ou concordância dos usufrutuários. A única coisa, portanto, que ele não consegue vender são as cotas, mas todos os bens que a empresa possui, ele consegue vender.
É por isso que nós afirmamos com tanta veemência que o planejamento sucessório via holding dá a condição do instituidor de fazer o planejamento da sua sucessão sem perder as rédeas do patrimônio enquanto vivo for. Mas, senhores, este planejamento se dá com segurança jurídica, exatamente porque, depois de explicado aqui a diferença de domínio e posse, nós vamos falar a respeito de um outro aspecto muito importante, que é exatamente como essa doação pode ser feita. Como os senhores bem sabem, todo ato gratuito pode ser condicionado. Então, nós podemos doar a nua propriedade das cotas com cláusulas protetivas, que são aquelas cláusulas de incomunicabilidade, ou seja, que os donatários, os herdeiros, aqui no nosso exemplo, não vão poder vender a nua propriedade das cotas enquanto o doador for vivo. É claro que nós podemos estender essa incomunicabilidade até quando os donatários forem vivos, mas não é tão comum. Qual é o ponto importante disso? Que o doador vai ter segurança de que enquanto vivo for, os donatários não vão vender a nova propriedade das cotas. A segunda cláusula protetiva muito utilizada é a cláusula de incomunicabilidade. Segundo a qual, independentemente do regime de bens que os seus herdeiros ou os donatários se casarem, estes bens doados, as cotas da holding, não vão integrar a partilha de uma eventual dissolução de união estável ou divórcio. Segurança de que o doador, não vai enfrentar as agruras de um eventual divórcio do qual ele faz parte. E o terceiro ponto é que a cláusula de inalienabilidade importa, segundo o Código Civil, em penhorabilidade. O que significa dizer que, independentemente dos herdeiros, donatários, sofrerem alguma intercorrência econômico-financeira ao longo da sua vida, os bens doados, ou seja, as cotas da holding, não vão poder ser penhorados. Então, nós temos um instituidor, um patriarca, uma matriarca que pode fazer o seu planejamento sucessório com segurança que o bem não vai ser vendido, não vai poder ser penhorado e não vai entrar na partilha dos herdeiros donatários. Mas não para por aí. Ele vai reservar um usufruto para si, como eu disse. E ao reservar o usufruto, ele pode acrescer, ele pode colocar o direito de acrescer. Imaginemos um casal que faz a doação da numa propriedade das cotas com reserva de usufruto e impõe o direito de acrescer. O que isso significa, segundo o Código Civil, que na falta de um dos usufrutuários, a totalidade do usufruto acresce ao remanescente. Significa que ele não vai precisar de opiniões com os seus herdeiros. É por essa razão que nós temos muita segurança. Há ainda uma cláusula bastante importante, que é a cláusula de reversão, em que o instituidor, o doador, pode impor aos donatários que vai ter efetividade que, se um dos donatários falecer primeiro que o doador, esta parte doada volta para o doador para ele dar a nova destinação. Os senhores vão me perguntar, Guilherme, mas isso não é assim tão próximo, não é algo tão comum de acontecer? Senhores, é sim, certo? Esta é uma cláusula muito aplicável. E o que eu quero colocar para os senhores é que muitas vezes nós temos instituidores que têm hoje filhos que já passaram pelo divórcio, em que os netos são menores de idade. Então, qual o medo dele? Que na falta dos herdeiros donatários, que esse patrimônio vai ser direcionado para os netos, que vai ter a guarda de alguém que já não mais compõe o seio familiar. E é por isso que a cláusula de reversão em alguns momentos se torna interessante. Pois bem, os senhores vão me perguntar, Guilherme, mas o que tem de planejamento sucessório nisso tudo? E aí a gente finaliza. Nós sabemos que o Código Civil prevê que uma das formas de extinção do usufruto é o óbito. Portanto, com o óbito dos instituidores, dos doadores, nós temos a extinção do usufruto. Estes donatários já tinham a posse.
Com a extinção, já tinham a nua propriedade, perdão, o domínio. Com a extinção do usufruto, a propriedade plena, posse mais domínio, se consolida nas mãos dos herdeiros, independentemente de se fazer um inventário. É por isso que nós temos um formato de sucessão patrimonial em que os herdeiros sequer precisam fazer um inventário. E aí, senhores vão me perguntar, Guilherme, mas que vantagem há nisso se na hora de doar a minha propriedade das cotas, eu pago o ITCMD, porque o ITCMD também incide sobre a doação? E eu explico. Na doação, eu vou estar doando cotas, e pela legislação vigente atualmente, eu pago o ITCMD de cotas com base no patrimônio líquido da holding. Patrimônio líquido, explicando de forma simplista, tá? Me perdoe os contadores. É o ativo menos o passivo. Então, ainda assim, eu vou ter um valor nominal muito inferior ao valor de mercado dos bens. Não estou aqui impulsionando ou estimulando qualquer prática de agir ilícito em relação à tributação. Ao contrário, eu estou falando de nos valer daquilo que é previsto hoje na legislação estadual. Então, hoje eu pago uma alíquota de ITCMD extremamente menor, o instituidor conserva a autonomia sobre o patrimônio em mãos e, na sua falta, ele pode, os seus herdeiros não vão precisar fazer inventário. Uma questão importante que é muito questionada, e aí eu já caminho para o final para as perguntas que eventualmente surgirem. Guilherme, para fazer uma holding, eu preciso, depois de criada a empresa, fazer escritura de todos os imóveis para holding? E eu explico. Não. De forma absoluta, não é necessário escritura para passar a titularidade da pessoa física para a holding. Isso porque a lei prevê que o contrato social ou a sua alteração, onde consta a integralização dos bens imóveis como parte do capital social, serve como título transmissivo da propriedade perante o cartório de registro de imóveis. Então, eu não vou precisar lavrar uma escritura e eu, consequentemente, não vou pagar os emolumentos que ela exige. Guilherme, então como é que eu faço? Eu vou ao cartório de registro de imóveis com um requerimento junto com o contrato social e lá vai ser registrada a integralização. Vai constar que aquele imóvel que era da pessoa física foi integralizado e passa a pertencer à pessoa jurídica. Uma outra dúvida que os senhores me trariam aqui, Guilherme, mas eu vou ter que pagar ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, que é um tributo de competência municipal? Eu explico. Em regra, não. O ITBI tem uma previsão legal no artigo 156 da Constituição Federal. E a Constituição prevê no seu parágrafo 2º que todas as vezes, não é com essas palavras, né? Todas as vezes que eu pego um bem imóvel da pessoa física e coloco numa pessoa jurídica que é dela mesma, isso não é considerado uma transmissão de bens. Então nós temos a figura da imunidade, não da isenção, como muitas vezes a gente fala. Porém, há uma exceção. Esta imunidade ocorre desde que esta empresa criada não tenha como objeto social a compra e venda de imóveis ou aluguéis. Porque eles entendem que, neste caso, o imóvel passaria a compor um ativo colocado à disposição. E aí sim nós teremos a tributação. Mas nós tivemos um julgamento importante pelo STF, salvo engano, em 2019, em que o STF, na minha visão, de forma muito equivocada, tenho a ousadia de afirmar assim, entendeu que todas as vezes que eu integralizo um bem no capital social de uma empresa por um valor menor que o valor venal, que a imunidade estaria alcançada só até o valor da integralização, mas que eu deveria pagar o ITBI entre o valor da integralização e o valor venal. Senhores, sem entrar na discussão desse caso, porque daria para conversarmos aqui por 10 horas ininterruptamente, este entendimento é completamente equívoco, mas é o que prevalece no STF. Muitos municípios ainda não aplicam esse entendimento, mas é uma tendência que isso cresça.
Sobre valores de integralização, os senhores poderiam me perguntar, Guilherme, por qual valor eu devo integralizar um bem imóvel como parte do capital social de uma holding? E eu respondo, pelo mesmíssimo valor que está declarado no imposto de renda, que nós chamamos de valor nominal ou contábil. E eu não digo isso simplesmente porque a lei traz esse critério como critério elegível, mas porque se vocês integralizarem o bem imóvel por um valor superior ao que está declarado no imposto de renda, haverá incidência de ganho de capital sobre essa diferença. Então, muito cuidado. Aqui, muitas vezes, nós nos deparamos com clientes que estavam desenvolvendo este trabalho de criação da holding com os profissionais e chegam aqui apavorados. Guilherme, fui fazer uma holding para ter uma economia, estou aqui com uma guia de ganho de capital para pagar. Eu falo, agora já foi. Já fez a integralização, o ato jurídico já se aperfeiçoou. Então, nós não tem nenhuma dificuldade em desenvolver esse trabalho, mas existem muitos critérios a serem observados. Então, Guilherme, eu não pago escritura, que eu não preciso fazer, eu vou ter a imunidade do ITBI, se a empresa não estiver naquela exceção legal. O que eu pago, então? Vocês vão pagar o registro da integralização no cartório de registro de imóveis, que vai seguir a tabela de emolumentos de cada estado. Porém, fazendo uma comparação bem simplista, todas as vezes que a gente passa escritura de um imóvel, que a gente fala, comprei um imóvel, fui passar a escritura. A gente tem naqueles valores, escritura, ITBI e registro. O registro é em torno de 1/3 desse valor. Volto a dizer, a simplicidade da minha explicação é só para ilustrar. Claro que a gente vai seguir a tabela de emolumentos de cada estado, tá bom? Portanto, outra questão que nós teríamos que tratar aqui, Guilherme, mas eu tenho uma idade completamente ativa do ponto de vista empresarial, meus filhos ou os filhos dos meus clientes são menores, eu ainda não tenho segurança ou ele não tem segurança para fazer a doação da não propriedade das cotas. Ainda assim, você verifica ou vê a holding como uma ferramenta de planejamento sucessório? E a resposta é positiva. Mesmo que eu faça somente a primeira etapa da holding, de criar a holding plano instituidor, integralizar o capital social através da conferência dos bens imóveis e outros bens, e parar por aí, eu já cumpri uma etapa importante do planejamento sucessório. Por mais que eu não faça a doação da nova propriedade das cotas. E eu explico. Todos sabemos que se eu fizer isso, colocar todo o patrimônio dentro da holding, quando o instituidor faltar, se numa intercorrência ele vier a falecer, o que vai ser objeto do inventário serão somente as cotas da holding, e não o patrimônio individualmente, um por um. Logo, nós temos que ele não vai ficar com o seu patrimônio travado, porque basta abrir um inventário, nomear um inventariante, e esse inventariante vai representar a holding. Como o objeto do inventário vão ser as cotas e não o patrimônio dela um por um, ela vai conseguir outorgar a escritura de imóveis nesse curso? Sim, ele vai ter que se preocupar em fazer retificação de área, verbação de área construída na matrícula, vai ter que fazer georreferenciamento? De forma nenhuma. Porque, volto a dizer, o patrimônio é da holding e as cotas que estão sendo inventariadas. Então, nós não vamos ter patrimônio travado. Se nós tivermos obrigações, como eu exemplifiquei, vencidas a longo prazo, nós não vamos precisar antecipar a quitação. Então, senhores, nós temos aqui, é claro que eu vou fazer a ressalva do meu entusiasmo, de quem gosta, admira e trabalha muito com isso, de que a holding é, sim, uma ferramenta eficaz, que cada vez mais vai ganhar participação no dia a dia dos escritórios de advocacia, de contabilidade e da vida da população. E nós temos que desmistificar a ideia de que holding é só para grandes fortunas. A gente pensa como holding só na Itaúsa, que é a holding do Itaú. E, na verdade, não. Nós não temos valor mínimo. A holding é uma figura que se presta, todas as vezes que você tem um patrimônio, uma organização patrimonial. Finalizando tudo isso, eu queria aqui agradecer mais uma vez imensamente ao professor Hélio, professora Angela Lúcia,
a Regis pelo espaço, e coloco à disposição aqui para tudo que a gente puder, desde já, dividir em questões, e claro, hoje, amanhã e sempre, por e-mail, por mensagem, vou continuar à disposição. Muito obrigado, professor Hélio.